início aqui, ações afirmativas e a contextualização das bancas de heteroidentificação. Então, vamos ver esse olhar um pouco mais sobre a legislação e o histórico, né, das bancas de heteroidentificação, e convidamos a professora Suliane. A gente vem pensando nessa organização dessa formação que é necessária, porque a gente sabe que as pessoas que participam das bancas de heteroidentificação mudam com bastante frequência, né? Às vezes, em algumas datas, uma tem disponibilidade, outra não tem. E aí eu vejo, né, a maioria dos colegas aí com uma certa dificuldade, né, de conseguir estruturar, né, essas comissões para organizar as bancas, comissões de heteroidentificação. Os conteúdos que nós organizamos foram pensados nas nossas práticas, né, desde 2016, que o IFMS já realiza a heteroidentificação. Mais para frente eu vou contextualizar direitinho, contar um pouquinho dessa história para vocês. Então, desde lá para cá, a gente teve diversas experiências, algumas foram muito boas, algumas não tão boas. Então, nós organizamos esse conteúdo pensando naquilo que a gente percebeu que seria os pontos-chave e os pontos mais críticos das nossas comissões de heteroidentificação. Então, nós fizemos essa estrutura de trabalhar, né, um dia trazendo essa contextualização um pouco histórica. Para alguns, eu sei que vai ser um conteúdo maçante, um conteúdo que já é de conhecimento, mas a gente sabe que para nem todo mundo esse conteúdo é conhecido. Então, nós fizemos o quê? Pensamos em fazer primeiro essa contextualização para mostrar um pouquinho do porquê, né, de ter esse entendimento do porquê que por que essa banca de heteroidentificação é necessária. Porque em conversa, às vezes, né, com servidores do IFMS, ou até mesmo com pessoas de fora do IFMS, a gente percebe que muitas vezes as pessoas não têm uma visão correta do porquê, né, do porquê essas bancas são necessárias. Isso nós não vamos nem entrar no mérito daqueles que são contra as cotas ou que são contra todo tipo de ações afirmativas, que sabemos que ainda não são totalmente eficazes, mas são necessárias, mas não vamos entrar nesse mérito. Bom, então, hoje a gente tem esse nome, que no começo, quando ele surgiu, confesso que muitas dúvidas, né, pairaram. Gente, por que esse nome, né? Até entender, né, o que essa palavra significava e como é que isso ia se dar, muitas coisas aconteceram aqui na nossa instituição. Até a gente chegar nesse nome, heteroidentificação, que foi o nome colocado pela Instrução Normativa 04 de 2018, do Ministério do Planejamento. A gente já chamou a heteroidentificação de vários nomes. Verificação da autodeclaração, comissão de confirmação de autodeclaração e vários nomes, até a gente chegar no nome desse processo, né? Como é que tudo isso se deu? Como é que é essa história? Bom, sabe que a educação escolar brasileira, né, desde os tempos coloniais, ela nunca foi voltada para o povo preto. A gente sabe que a nossa educação sempre foi uma educação elitista, uma educação pensada somente supostamente para aquelas pessoas que seriam os governantes do Brasil, né, e não voltada para as pessoas negras, de maneira nenhuma, né? Então, sempre foi um processo extremamente excludente, né? Então, sempre foi um processo de desigualdade e de exclusão, principalmente do povo preto. Não vamos dizer que, né, foram só, mas a gente sabe que os que foram realmente excluídos, inclusive por legislação, foram os escravizados da época, né? Então, não existia nenhum tipo de educação formal, não existia nenhum tipo de processo de alfabetização. E isso, quando acontecia, era por caridade, por filantropia, né? Não existia o acesso à escola
como a gente vê hoje. Bom, aí a gente entra nas questões legais. Eu sei que existem algumas outras legislações antigas também que são totalmente excludentes, mas aqui a gente tentou trazer as mais voltadas para a educação ou que diretamente interferiram nesse processo. Bom, primeiro a gente tem a Lei número 1, de 1837, que proibia de qualquer maneira, né, os negros de estudarem. Podiam ser escravizados ou não. Eles eram proibidos de estudar de qualquer forma. Depois disso, nós tínhamos o decreto número 1331, de 1854, que estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos, né? E está lá no artigo 69 dessa lei. E aí fala que se fossem escravos, eles não poderiam ser admitidos nas escolas. E aí tem uma previsão de instrução para adultos negros se existisse disponibilidade de professores. Depois nós temos a Lei de Terras, de 1850, que proibia a população negra de ter propriedade. Então, eles eram proibidos de ter propriedade. Depois disso, nós temos o Decreto 7.031, de 6 de setembro de 1878, que estabelecia que os negros só podiam estudar no período noturno. E diversas estratégias foram montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos escolares. Depois disso, a Lei do Boi, em 1968, é lógico que tiveram várias mobilizações, várias mudanças aí no passar do tempo, né? Inclusive, o movimento negro unificado lutou muito para que a gente chegasse no ponto que estamos hoje, né? Ainda não é o ideal e lógico que a gente sabe que é uma luta diária de todos nós, né? De todos os que estão aqui nesse momento, porque eu acredito que todos aqueles que estão fazendo esse curso hoje é porque tem, né, um pensamento ou uma afinidade nesse tema e um pensamento antirracista, né? E aí tiveram várias movimentações, várias mobilizações desse movimento para que alguns avanços ocorressem, né? Aí, em 1968, nós temos a Lei do Boi, que garantia a cota, né, para agricultores e seus filhos, sendo 30% para o ensino médio e 50% para o ensino superior em escolas agrícolas, né? E aí, aqui vale ressaltar que sobre essa Lei do Boi, ela não fazia referência, né, sobre as pessoas, né, que não tinham possibilidade ou que não eram proprietárias de terra tivessem acesso a essas vagas. Mas ela colocava que as pessoas precisavam saber ler e escrever. E aí é algo que a gente precisa se pensar, que não é algo tão antigo, se você for pensar nisso, 1968, mas quem na década de 60 sabia ler e escrever? Né? Com todo esse processo histórico que a gente teve anterior, quem que já tinha, né, acesso à educação para saber ler e escrever nessa época? Né? A gente sabe que as pessoas negras não tiveram acesso à educação. Então, a gente sabe também que elas acabavam sendo excluídas de qualquer forma, né? Nesse sentido, por meio dessa lei. Então, a gente vê que tudo foi trabalhado, né? Tudo foi estruturado para que as pessoas negras ficassem de fora do sistema educacional. E isso sem citar diversas outras legislações, outras resoluções, outras determinações que excluíam o povo preto. Por exemplo, a gente sabe a lei da vadiagem, né? E aí a gente entra na questão do acesso à documentação, e aí a gente vê que tudo foi estruturado para excluir essa população de uma forma geral. Né, e principalmente da educação. Bom, aqui eu trouxe uma citação, né? O período da abolição da escravatura, portanto, no final do Império, aos negros nascidos livres,
se lhes providenciava, quando fora da tutela do senhor da sua mãe, educação em espaços compulsórios, de formação para o trabalho, fossem orfanatos, fossem companhias de aprendizes do exército ou armada. Então, aqui a gente também tem um outro ponto, que o ingresso do negro na escola não se deu por interesses voltados à integração dele, ao benefício para ele, e sim para a produção de mão de obra, né? Para a produção de capital, para fazer com que outras pessoas enriquecessem em cima da força do trabalho dele. E não simplesmente para que ele tivesse um desenvolvimento intelectual e acadêmico, de maneira nenhuma. Então, a gente vê aí que tudo tem um porquê.